Sejam muito bem-vindos a mais uma live de comunicação e oratória. Para você que tem medo de falar em público, trava na hora de se comunicar, deseja se expressar com muito mais confiança, ter uma melhor dicção, vencer esse medo de julgamento aí, o medo do julgamento que você tem, medo do julgamento das pessoas, se você se comunica mal, tem medo de falar em público, seja aqui no digital ou no presencial. Vai fazendo a sua pergunta aqui, qual a sua maior dificuldade, o que você deseja para melhorar sua comunicação, já vai trazendo aqui para mim, galera. Hoje também eu quero trazer um assunto bem especial, sexta-feira, acredito que daqui a pouco eu vou ter que trocar esse microfone. Sexta-feira eu quero trazer um assunto bem interessante para vocês. Eu quero falar sobre alguns pontos, a gente pode colocar 3 a 4 pontos que enfraquecem a tua comunicação, enfraquecem a sua autoridade. Você vai falar e não consegue transmitir autoridade. Nos primeiros segundos que você abre a boca, as pessoas não prestam atenção em você porque você não consegue falar com autoridade e confiança. Eu vou falar sobre esses pontos aqui. Claro que eu não vou falar de todos. Existem muitos pontos, muitos detalhes na sua comunicação, principalmente quando você vai falar no presencial, mas eu quero trazer alguns pontos que são aqui fundamentais. São aqueles que barram a tua autoridade, atrapalham você de se comunicar com confiança, e todas as vezes que você tenta se comunicar, você sente que as pessoas não param para te ouvir. E tem muito a ver também com esses detalhes que eu quero trazer hoje aqui para vocês. Mas já vão entrando, enquanto o TikTok vai aquecendo aqui a live e enviando para vocês. TikTok, envie para todas aquelas pessoas que têm medo de se comunicar, medo de falar em público, travam para se expressar, são pessoas tímidas, medrosas, ficam com os nervos à flor da pele ali para se comunicar. Já vai mandando para toda essa galera. Pessoal, um detalhe muito importante que acaba diminuindo a sua autoridade na comunicação se chama vícios de linguagem. Quem aqui sofre com isso? Eu acredito que eu vou até deixar isso daqui mais para frente, porque vício de linguagem é uma galera que sofre muito quando vão se comunicar. E isso atrapalha muito a sua autoridade na comunicação. Você pode observar que as pessoas que têm muito vício de linguagem, elas transmitem hesitação constantemente. Eu vou deixar esse daqui para ser o terceiro, ou então o segundo tópico. Um primeiro que eu quero trazer para vocês é um pecado que você faz quando vai se comunicar em público e as pessoas não sentem autoridade em você. É quando você se diminui para falar em público. Imagina que você está numa reunião e vai emitir sua opinião e você se diminui. Olha, eu sei que a minha opinião pode não ser tão importante assim, eu sei que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Gente, eu não sei se faz sentido o que eu vou dizer agora. Não faz isso com você. Toda vez que você for se comunicar, vá direto ao ponto. Quando você começa a falar assim, gente, eu sei que eu posso não ser a melhor pessoa para falar sobre isso. Olha como você se diminui. Eu posso não ser a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu quero dizer que no momento que você faz isso daí, você gera o que eu chamo de antiganchos na oratória. O que é um antigancho na oratória, professor? É quando você, ao invés de atrair a atenção das pessoas, você já coloca um gatilho na cabeça delas do que o que você vai dizer não importa. E você não é tão importante assim naquele ambiente para falar sobre isso. E a culpa não é do público, viu? Essa culpa ela é extremamente sua. Porque se você começa a sua opinião se diminuindo, ou então pedindo desculpas, que isso daí também é um erro grave. Pessoal, desculpa pelo que eu vou falar, desculpa pelo que eu vou dizer agora, desculpa porque começamos 5 minutos atrasados, desculpa por causa disso, daquilo. Toda vez que você pede desculpas e se diminui, você gera um gatilho de antipatia no público. Podemos chamar assim? Gatilho de antipatia pelo público, do público com você, porque você já começa se diminuindo. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, então cala a boca. Se você não é a melhor pessoa para falar sobre isso, cale-se. Mas você sabe que aquilo que tem para dizer é importante, então não diminua isso. Ah, professor, mas eu sou um estagiário na área. Eu ainda não tenho tanto tempo de carreira nessa área. Mesmo assim, não precisa se diminuir. Vá direto ao ponto. O que eu posso fazer então? Elimina isso. Elimina. Pessoal, desculpa pelo que eu vou dizer. Olha, talvez eu não sou a pessoa mais importante para falar sobre isso. Talvez eu não tenha experiência necessária sobre isso. Não fala isso. Vá direto ao ponto. Pessoal, a minha visão sobre isso daqui é essa. Pessoal, o meu posicionamento sobre isso é esse daqui. Você precisa transmitir confiança nos primeiros segundos da sua fala, porque se você gera esse antigancho ou esses gatilhos de antipatia no público, já era, você perdeu.
E aí tem gente que é menos capacitada que você, só que essa pessoa se comunica com muito mais autoconfiança e ela gera autoridade. Pessoas que se diminuem, pessoas que pedem desculpa para falar, pessoas que pedem desculpa para tudo, diminui sua autoridade, diminui seu conhecimento, essas pessoas nunca serão uma autoridade no assunto, pelo menos não na percepção das pessoas. Você até pode ser uma autoridade no certificado. Ah, professor, eu tenho certificado aqui, eu estudo em Harvard, já estudei em Harvard, não sei o que mais. Não importa o tanto de certificado que você tem. Se a sua comunicação é nota 2, as pessoas vão te enxergar como nota 2 e acabou. É assim que é o mundo. Ah, mas é injustiça, não sei o quê, porque meu jeito de falar é esse. Muda teu jeito de falar. Não, mas é porque meu jeito de falar é assim. Não é não. Isso daí é preguiça de querer fazer uma mudança na sua comunicação. Sabe por quê? Você não era um profissional que sabia de tudo que sabe hoje. Quando você começou a estudar na faculdade, quando você começou a fazer sua certificação, você não sabia tudo que sabe hoje. Então você concorda que mudou? Você é uma nova pessoa? Você é um novo profissional? Por que a sua comunicação não está acompanhando isso? Por que a sua comunicação não está acompanhando o nível de certificação que você tem? Tem muita gente que não tem tanto certificado, galera, mas ela se comunica tão bem que parece que ela domina tudo. Ela sabe tudo sobre aquele assunto. É isso que você deve fazer na sua comunicação, falar de um jeito como se você dominasse sim tudo sobre aquilo. É a comunicação nota 10 para um profissional nota 10. Ah, mas eu sou nota 10, só que a minha comunicação é nota 2. Desculpa, as pessoas vão te enxergar como nota 2. E se você quer transmitir autoridade para as pessoas na hora de falar, é essencial que você comece a sua fala de maneira impactante. Você não pode se diminuir. Tem algo que gera muita antipatia no público, é pedir desculpas. Olha, pessoal, me desculpa aqui porque a gente começou 5 minutos atrasado, viu? Pessoal, desculpa. Olha, essa live é uma das melhores para aprender free. Fico feliz, Lucas. Fico muito feliz por isso, viu? Quando você começa a sua fala já gerando essa antipatia, pessoal, olha, desculpa pelo que eu vou dizer agora. Poxa, você está pedindo desculpa por quê? Por que você está se diminuindo? Por que você se diminui logo nos primeiros segundos? E aí depois você vai e reclama, poxa, as pessoas não me valorizam como deveria. As pessoas não valorizam o meu conhecimento. Não é esse o ponto. Não é que as pessoas não te valorizam, é que você já gerou um gatilho de antipatia nelas. É você quem já se diminui. Algo muito importante na comunicação que eu falo para os meus alunos é que a gente precisa assumir a culpa, a responsabilidade. A responsabilidade é minha. Se as pessoas não me valorizam como uma autoridade, eu tenho duas opções. Ou eu vejo a minha comunicação, como eu estou me comunicando, ou então eu observo se realmente aquele ambiente não é para mim, tá, pessoal? Porque tem muita gente que se comunica bem, mas o ambiente não é para ela. E tá tudo bem. E tá tudo bem, viu, pessoal? Agora, se você fala bem, se comunica bem. O ambiente que não permite sai do ambiente. Mas se você está num bom ambiente, que as pessoas param para te ouvir, mas você não prende a atenção delas, aí começa a chamar responsabilidade para você. Porque é muito mais fácil ocupar o meu chefe, sabe? Ah, mas é porque fulano de tal não presta atenção. Ah, mas é porque ciclano não me valoriza. Não, é você quem não fala de um jeito impactante. É você que não prende a atenção das pessoas. Chama essa responsabilidade para você. Viu, pessoal? Próximo ponto. O que você precisa eliminar também? A gente já viu aqui o primeiro ponto. Você precisa parar de se diminuir, parar de pedir desculpas, parar de se desvalorizar diante das pessoas. Eu não sou a melhor pessoa para isso. Ah, desculpa pelo que eu vou falar. Para com isso. Vá direto ao ponto. Segundo detalhe que você precisa fazer, galera. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Cadê? Comunica bem, aí chega o narcisista para estragar. Digo no dia a dia, não é fácil controlar. Abraços. Janilson, e essa questão aqui, ó, quando você vai se comunicar bem e tem um narcisista para estragar, você que tem que colocar ele no lugar dele, viu? Narcisista, galera, se você não coloca ele no lugar dele, por exemplo, você começa a falar e esse narcisista te interrompe, coloca ele no lugar dele. Olha, espera só eu terminar aqui a minha fala e já eu devolvo para você. Pronto. Tem gente que deixa as pessoas passarem por cima delas. Eu tô falando aqui, aí de repente a outra pessoa me interrompe. Ah, mas não é tão bem assim não, a gente pode fazer.
tal coisa. Ou então você está falando e a outra pessoa ali se empolga e quer agregar naquilo que você está falando. É você quem deve olhar para essa situação e, claro, com educação, cortar a pessoa. Ela já te cortou. Então, se ela começa a te cortar, você fala assim: Fulano, já já eu passo a bola para você. Deixa eu só terminar aqui essa minha opinião. Deixa eu só terminar esse ponto de vista e já devolvo para você. Corta na hora. Não fica falando alto, não. Tem gente que diz assim, ó, se uma pessoa começa a te interromper, fala mais alto que aí ela vai entender. Não, não faz isso não, porque tem gente que não percebe. Tem gente que tem um vício de interromper as pessoas e quanto mais alto você fala, mais alto a outra pessoa fala também. Então, o melhor conselho que eu te passo é: observou que você foi interrompido, imediatamente pede para a pessoa esperar só alguns minutos e você já devolve para ela a fala, tá bom? Esse ponto aí a gente precisa aprender a colocar limites. Um exemplo que melhorei muito no meu pós-venda com garantias em saber lidar com os clientes. Isso aí. Venda é relacionamento constante, viu, Lucas? Quanto mais você sabe se relacionar com as pessoas, ouvir as pessoas. Ontem mesmo eu passei uma técnica aqui espetacular. Deixa eu só dar uma aqui. Uma técnica espetacular sobre vendas, que era a escuta ativa e você saber fazer perguntas interessantes. Isso é muito importante, viu, galera? Que mais, que mais, que mais? Tem alguma pergunta, pessoal? Eu só falo bem no pensamento. Quando eu vou abrir a boca, as palavras somem da mente. É Ianca? Nome diferente, bonito. Ianca, a sua situação, provavelmente você passa pelo sequestro das emoções. Eu vivo repetindo isso daqui. Quando você é sequestrada pelas suas emoções, ou seja, não controla o nervosismo, o medo do julgamento, o medo do que as pessoas podem pensar, quando o seu foco está muito mais na catástrofe e não na mensagem, você passa pelo sequestro das emoções. E por mais que na sua cabeça esteja tudo organizado, quando você abre a boca para falar, as palavras somem. Mas não é que sumiram as palavras em si, não é que sumiu o conteúdo. Você domina o conteúdo. Você estudou a sua apresentação, ou então você sabe muito bem aquilo que vai falar. Só que na hora que você vai falar, o seu domínio, o domínio da sua mente, ele está muito mais, o foco está muito mais na catástrofe. Então ele não vai se concentrar na informação. E aí ele dá uma pequena apagada na informação só para que você tente reagir. E aí reagir pode ser fugir ou então paralisar. Tá bom? Você está passando pelo sequestro da emoção. Oi, 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 galera. Vão entrando aí. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tô assim ao falar com o marido. Imagina em público. Nossa, Neiva. Pessoal, eu quero fazer um convite aqui para vocês. Vocês que estão muito travados, travam para se comunicar. Se vocês desejam falar com muito mais autoconfiança, com tranquilidade, organizar o pensamento, vencer os inimigos que te impedem de se comunicar bem, clica no link da bio e entra no meu desafio. Ali você vai destravar a sua comunicação em até 4 semanas com exercícios práticos, acesso por 1 ano à plataforma e você vai colocar a mão na massa para destravar sua comunicação. É o meu convite para vocês, hein? Eu tenho muitos alunos ali, pessoal, que eram travados para falar e agora estão falando aqui na internet, fazendo live todo dia, fazendo live no TikTok Shop. Se você também quer aprender a vender no TikTok Shop, você precisa de técnicas de comunicação oratória, sabia disso? Quanto mais você se comunica com confiança, melhor você vende, seja aqui no digital ou no presencial. Se você tem esse interesse, clica no link da bio e entra no meu desafio. É um curso de oratória em formato de desafio. Vamos fazer a pergunta de vocês. Enquanto isso, eu vou falar sobre o segundo tipo de problema que te impede de se comunicar com confiança. Se você é uma pessoa que fala com muita insegurança, sem confiança, se você não chama a atenção das pessoas para falar, saiba que você pode ter um ou mais desses problemas que eu estou relatando aqui. O próximo problema que eu quero falar para vocês, deixa eu ver, perguntas, perguntas, perguntas. Imagina em público. Ler em voz alta ajuda na oratória? Sim, Marcelo. Bastante, mas não é apenas uma leitura vaga, viu? Inclusive, se tem algum aluno meu aqui, saibam que amanhã vai ser o bônus de vocês. Lembra que eu vou fazer uma aula ao vivo, que é a oficina prática de oratória? Vai ser amanhã, viu? Se você é meu aluno e está me assistindo aqui, vai ser amanhã, 9h37 da manhã, ao vivo, online, e vocês vão aprender, inclusive, isso daqui que o Marcelo está perguntando. Ó. Ler em voz alta ajuda na oratória? Ajuda muito, mas você tem que ler de maneira estratégica e com diversos tipos de leitura. Tem leitura para você trabalhar modulação vocal, leitura para você trabalhar as emoções, porque é importante você fazer uma leitura em público. Seja leitura em público ou então você treinar por meio da leitura em voz alta
em que você precisa trabalhar aspectos da sua oratória. Dicção, modulação vocal, energia na sua voz, tudo isso tem como trabalhar com leitura em voz alta, viu? Não é só pegar o livro e ler. Tem gente que acha que é só isso assim, ó. Ah, leitura em voz alta ajuda na oratória? Aí se eu falo só assim, sim, fica muito vago. Não é só pegar o livro e ler. Existem técnicas de leitura em voz alta para trabalhar diversos aspectos da sua oratória, inclusive pausas, ênfases, tem como fazer tudo isso, viu, Marcelo? Porque se eu falar só que a leitura sozinha em voz alta, aí às vezes pode ser que não ajude tanta pessoa. Tem técnicas para isso. Deixa eu ver aqui. Ó, se vocês quiserem, é amanhã, 9h37. Se vocês que estão aqui não fazem parte do meu treinamento, do meu desafio, na verdade, é um curso de oratória em formato de desafio. Rony, eu quero. Eu tenho horário amanhã, 9h37. Eu quero fazer parte desse bônus aí e estar ao vivo com você treinando minha oratória. É só entrar no meu desafio. O link está na bio. Como você explica uma pessoa que parece extrovertido na internet e no presencial introvertido? Você ainda está por aí comigo? Como é que eu te chamo aqui, ó? Me fala aí teu nome. A sua pergunta foi incrível, espetacular. Olha aí, galera, eu vou ler de novo aqui. Se eu pulei a pergunta de alguém, faz a pergunta de novo, tá? Só me diz se você ainda está aqui. E como é que eu posso te chamar? Como você explica uma pessoa que parece extrovertido na internet e no presencial é introvertido? Eu vou já te responder aqui. Só me diz se você está aqui comigo. Pronto. Asashi mesmo, é? Açaí. Açaí, né? Ou é Asahi? É um nome diferente, hein? É estrangeiro. Boa tarde, pessoal. Vão entrando, vão entrando. Vão fazendo a pergunta de vocês. Só me diz se eu estou pronunciando bem. É Asahi ou é mudo? O H é mudo? Só me diz aí para eu falar teu nome corretinho. Tem alguns pontos que eu vou te responder nisso daqui. A sua pergunta foi incrível, foi espetacular. E eu vou te responder com alguns pontos aqui. Porque algumas pessoas elas parecem extrovertidas na internet e quando está no presencial, Asahi, né? Pronto, Asahi. Asahi, por que algumas pessoas aqui na internet parecem extrovertidas e no presencial introvertidas? Duas possibilidades podem ser e eu vou te responder aqui. Primeira possibilidade disso acontecer. No digital, a pessoa ela pode entrar num personagem. Ela entra num personagem aqui e quando ela está no dia a dia dela, ela é ela mesma. No caso, é mais introvertida e no canto dela. Eu, por exemplo, aqui na internet, eu tenho essa característica de estar conversando com o pessoal, eu conto algumas piadas de vez em quando aqui, eu brinco com o pessoal, só que no meu dia a dia eu sou mais na minha. Eu sou muito mais na minha, eu sou muito caseiro, eu gosto muito de estar dentro de casa. Quem gosta aí, galera? Quem é a galera que gosta de estar dentro de casa? Só que na internet eu tenho meu jeito de falar. E não é que eu estou sendo falso. É igual um ator. Você sabe que um ator, seja no teatro ou na TV, ele tem a atuação dele porque é a área profissional dele e ele tem o momento dele em casa. Por isso que tem muita gente que quando vê um personagem, aquele personagem é muito carismático, não sei o quê. Aí ela vai conhecer o ator e o ator ele não é tão carismático assim, é mais na dele. Na internet tem um pouco desse jogo também. A pessoa está aqui fazendo uma venda. Você não vai fazer uma venda com cara de bunda. Uma venda assim, oi pessoal, pegue isso daqui, tá igual aquela trend, né? Tá vendo isso daqui? Se você quiser, compra. Ah, tá vendo esse negócio aqui? Você pode comprar também. A pessoa não vai vender com cara de bunda. Ela vai ter a energia dela, fazer a venda tal. Fechou a câmera, ela volta pro mundinho dela, pro canto dela. Então tem esse aspecto aqui. A pessoa, ela é muito, parece mais extrovertida porque a profissão dela exige. E exige aqui na internet que ela interaja com as pessoas. Agora tem um outro detalhe também, Assarri. Ambivalência. Já ouviu falar sobre isso? Professor, o que é ambivalência? É a nova modalidade da personalidade das pessoas. Antes era conhecido apenas a introversão e a extroversão. O introvertido é aquele que é mais na dele e não confundam introversão, galera, com timidez, tá? Não façam isso. Timidez é uma característica de comportamento, não tem nada a ver. Não venham me dizer aqui, professor, eu sou tímido porque eu sou introvertido. Não tem nada a ver. Já estou quebrando esse mito agora aqui com você. Os introvertidos se comunicam bem, sim.
Introvertido não tem nada a ver com timidez, tá? Se você tem timidez e tem introversão, tudo bem, mas não confundam as duas coisas. Talvez você tenha timidez por causa de algum comportamento, algum ambiente familiar que você cresceu, algumas repressões que você teve, e aí você tem timidez. Introversão é outra coisa. Olha só o quanto de coisa eu posso te responder aqui, Assari. Mas vamos para essa. Existe o introvertido, o extrovertido e o ambivalente. O que é o ambivalente, professor? A depender do contexto, Assari, e provavelmente pode ser você, assim. A depender do contexto, você é mais extrovertido ou mais introvertido. E eu vou te dizer, eu sou ambivalente. Você é mais ambivalente, Assai? Eu, por exemplo, a depender do ambiente, eu falo pra caramba. Eu sou tagarela que se não falarem pra eu calar a boca, eu não calo. Falo, 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 falo. Aqui na internet eu falo bastante. Eu interajo com vocês e brinco com vocês. Mas em outro ambiente, eu sou muito na minha. E parece que eu sou outra pessoa. Porque eu fico calado, eu sou totalmente observador, eu sou o último a falar, eu fico observando tudo. E tem ambientes que eu nem sequer falo. Eu sou ambivalente. A ambivalência é a depender do contexto, a pessoa ela é mais extrovertida e mais introvertida. Claro, existe uma tendência maior, viu? Mesmo que você seja ambivalente, existe uma tendência maior. Por exemplo, eu fico muito mais tempo na naturalidade sendo introvertido do que extrovertido. Mas eu consigo ter essa ambivalência de em alguns lugares eu sou muito tagarela, em outros não. Eu sou normal. Normal. Normal é boa. Só que sou solitário, diferente. Diferente um pouco, é diferente um pouco. A sua questão, talvez você tenha muita introversão. Outro ponto. Isso daqui é importante eu falar, viu, galera? Não confundam introversão nem com timidez e nem com antissocial. Ser antissocial não tem nada a ver. Se a pessoa está sendo antissocial, ela está se excluindo demais de um grupo, isso é um problema, viu, Açaí? Tem que fazer uma terapia, tem que começar a cuidar, tem que começar a fazer amizade, sair com as pessoas e deixar de lado essa preguiça de se envolver com as pessoas. Não coloquem a culpa na introversão também. Ah, eu sou introvertido, por isso que eu me afasto. Não tem nada a ver. Eu sou introvertido, por isso que eu sou tímido. Não tem nada a ver. Eu sou introvertido, por isso eu não falo bem. Não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por isso que a gente precisa aprender a ter conhecimento, viu, galera? Conhecimento até mesmo da nossa característica de personalidade. Assim como não é todo extrovertido que fala bem. As pessoas acham que extrovertido tem o dom da comunicação. Não tem nada a ver. Ah, ele fala muito bem porque ele é extrovertido, ele tem um dom da comunicação porque é extrovertido. Nada a ver. Tem muito extrovertido que fala mal pra caramba. Tem muito extrovertido que trava na hora de se comunicar diante das pessoas porque as pessoas confundem as características de personalidade com alguns problemas de comportamento. Se a pessoa é muito tímida, isso é uma característica de comportamento, não de personalidade. Ela está fugindo das oportunidades. Se a pessoa fala mais que a boca, ela não controla, ela interrompe os outros o tempo inteiro. Isso não significa que ela é extrovertida, significa que ela realmente tem um comportamento ruim e precisa lidar com esse comportamento. Entendam as diferenças. Ah, eu não falo bem porque eu não sou extrovertido, nada a ver. Barack Obama é introvertido, e aí? Qual é a tua desculpa agora? Barack Obama, galera, era introvertido, é na dele, ele não é extrovertido. Mas na hora que ele vai falar em público como um político e que ele precisa assumir o cargo, sabe, a profissão dele como um político, ele vai ser muito mais extrovertido, carismático, sorrir. É tudo uma questão que a gente precisa entender. Eu que passo mais de 2 semanas sem sair de casa, Sarri, você tem que cuidar disso, tá? Porque, digamos que você é introvertido, você já tem a tendência de gostar mais da sua própria companhia, tá tudo bem. Isso é uma característica do introvertido. Agora, fugir demais das pessoas a tal ponto de ficar semanas, você está criando um comportamento de ser antissocial. E talvez você pode até criar uma sociofobia, de tanto que você se afasta das pessoas. Então toma cuidado com isso. Ah, professor, mas eu tô com preguiça de interagir, eu tô com preguiça de me relacionar com as pessoas. Vence a preguiça. A maioria das pessoas, por exemplo, não gostam de se levantar para ir para o trabalho e bater o ponto. Eu preferiria ficar na cama do que levantar e ir trabalhar. A mesma coisa é com essa característica. Se eu estou fugindo muito das pessoas,
se eu não estou me relacionando com elas, e provavelmente isso vai afetar a tua comunicação com as pessoas, começa a buscar amizades. Começa a ir em ambientes onde você vai encontrar pessoas semelhantes a você. Eu, por exemplo, se eu gosto de futebol, eu vou no estádio de futebol, eu conheço pessoas novas no estádio de futebol. Eu não vou lá conhecer alguém num teatro clássico porque eu não gosto disso. Agora, se você gosta de artes clássicas, se você gosta de leitura de livro, se você gosta de visitar museus, vá ao museu, conheça pessoas que estão ali, vá nos ambientes onde você pode encontrar pessoas semelhantes a você. Mas é importante fazer isso, viu? E eu entendo vocês. A nossa tendência hoje, infelizmente, a tendência da nossa sociedade agora é de ficar muito isolado. Depois da pandemia, isso piorou. As pessoas ficaram muito mais na delas, isoladas. Eu conheço alunos, galera, que eles falavam muito bem, se comunicavam muito bem, se relacionavam bem com as pessoas, mas durante a pandemia elas perderam as habilidades sociais. Elas não conseguiam mais falar bem, elas tinham medo de se relacionar com as pessoas. A pandemia tirou de muitas pessoas a habilidade social. E outras pessoas até hoje, hein? Desde lá de 2020 tem gente que não sai de casa. Eu conheço profissionais que desde 2020 trabalham home office. E essa tendência de se afastar das pessoas só aumentou. E a pessoa desde 2020 trabalha sozinha, dentro de casa, e só vê os familiares porque é obrigado. Porque sai, tem que comer, tem que almoçar, tem que tomar café da manhã e acaba vendo o familiar dentro de casa. Mas se dependesse dessa pessoa, ela não saía para nada, ela não interagia com ninguém, então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? O que mais, galera? Qual a pergunta de vocês? O que vocês desejam destravar na comunicação para falar melhor em público? Faça uma pergunta aí que daqui a pouco eu já estou saindo, hein? Moro a 6 horas de uma cidade. Como que eu vou falar com alguém se moro lá onde Judas perdeu as botas? O Açaí, você consegue entrar em algum evento online? Você consegue entrar num clube do livro, por exemplo? Não sei se você gosta de ler, tá? Mas tenta encontrar algum grupo, algum movimento onde você possa entrar, movimento sadio, tá? Algum movimento saudável onde você possa se relacionar com as pessoas, mesmo que seja no online, mas para você puxar um papo com as pessoas, que tem encontro semanal, um clube do livro é muito bom. Um evento onde você possa se expor é muito bom. Isso daí é importante. E vai nem que seja um final de semana visitar a cidade. Faz isso aí. Eu sei que tem gente que mora muito longe da cidade, viu, pessoal? E não tem como eu falar para vocês assim: "Ah, muda daí, vai para a cidade". Eu mesmo, eu não gosto da cidade grande, eu gosto de estar num lugar mais calmo mesmo. Mas pelo menos tenta sair uma vez por mês aí, fazer alguma coisa diferente. É possível, viu? A gente tem como a gente fazer as coisas diferentes. O que mais? Alguma pergunta, galera? Se eu pulei a sua pergunta, faz a pergunta de novo. Deixa eu ver o que mais aqui. Se não tiver pergunta, eu volto ao assunto que eu estava falando, hein? Só se for à noite, prefiro ficar sozinha. Tem preferência de ficar sozinho. Mas aí você tem que ver, no longo prazo, isso vale a pena? Ficar sozinha? Deixa eu falar aqui um ponto para vocês, pessoal. Vocês têm acesso a isso publicamente, viu? Se vocês buscarem na internet, é só buscar pelo estudo de Harvard sobre felicidade. Busca aí na internet. Estudo de Harvard sobre a felicidade. Esse é o estudo mais longevo, ou seja, é o estudo mais longo que Harvard já teve sobre o estudo científico da felicidade. E adivinha o que eles descobriram? No final, eles fizeram um acompanhamento de não sei quantas pessoas lá, desde a juventude até a velhice, e no final, eu não sei se foi cerca de 60 anos ou mais que durou essa pesquisa, eles descobriram que um dos critérios mais importantes, se não o mais importante da felicidade do ser humano, são as boas relações, são os relacionamentos. E o artigo ele não disse ter muitos amigos, ele disse ter bons amigos, que é diferente, viu, pessoal? Tem gente que tem um amigo, mas que é maravilhoso. E tem pessoas que têm 100 amigos, 200 amigos, mas não são tão boas amizades assim. Então, ter boa amizade, bons relacionamentos é um critério fundamental para a sua felicidade. E a gente pode até dizer assim: ah, não, mas eu sou feliz sozinho. Não, eu sou muito de boa sozinho, não é não. E nesse estudo lá, podem acessar, galera, tem na internet, vocês podem buscar, é um estudo de Harvard sobre a felicidade. E nesse estudo mostrou que a solidão ela causa um mal tão pior para o seu corpo quanto você fumar 100 a 200 cigarros por dia.
Olha que doideira! A solidão, o sentimento de solidão, ela causa um mal na sua saúde física tão pior quanto fumar cigarro. Olha que doideira! Aí a gente fica assim, nossa, não, mas eu sou muito feliz sozinho. Não, toma cuidado com isso daí. É engano, é auto-engano. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. Um cachorro, já resolvi. Ter a companhia de um cachorro é. Cachorro é bom, tá? Eu gosto de animais, mas só que não é gente. Tenho medo de falar em público, as palavras somem. Fernanda, me diz aqui. Hoje, o medo de falar em público, ele é amplo, viu? A gente imagina que o medo de falar em público como se fosse um iceberg. Lá na ponta do iceberg é o que a gente enxerga. A gente enxerga que você tem um medo de falar em público. E aí você disse aqui, as palavras somem. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Antes disso acontecer ou durante esse acontecimento, o que você está pensando ou o que passa com você para que esse medo aconteça? Porque, por exemplo, você pode ter medo do julgamento, você pode ter medo de errar, você pode ter perfeccionismo, timidez. Você tem que identificar quais são os principais problemas que hoje te impedem de falar em público. Porque quanto mais você identifica, mais você vai direto ao ponto, melhor você resolve o seu problema. Se você tem muito esse medo de falar em público e quer resolver, quer aprender técnicas de comunicação, quer fazer exercícios para destravar a sua fala, seja aqui no digital ou no presencial, clica no link da bio e entra lá no meu desafio. Você vai gostar muito. Eu tenho um desafio de oratória, que é um curso de oratória em formato de desafio para você destravar a sua comunicação em 4 pilares e em até 4 semanas para você destravar a sua comunicação. E lá tem diversos exercícios práticos, desafios semanais para você falar com organização de ideia, clareza na sua fala, controlar seu nervosismo, utilizar uma linguagem corporal confiante e falar com convicção. São diversos pilares para que você destrave a sua fala. Que mais? Que mais? Como acabar com o medo do julgamento? Essa daqui é profunda, viu? Deixa eu ver se tem uma outra pergunta antes da sua aqui, para que eu não fique pulando. Peraí, que eu já chego na sua. A sua pergunta é muito boa. Cadê? Se tem uma antes, eu travo, esqueço 100% do que estudei, fico muito nervosa, suando frio. Yasmin, um detalhe aqui para você. A trava, esquecimento, nervosismo e o suor, eles são só consequências de algo mais profundo. Por exemplo, a sua trava, quando você esquece tudo que você estudou, você está passando pelo sequestro da amígdala, que é uma pequena amígdala que você tem no seu cérebro que quando ele se sente ameaçado, ele desliga completamente toda a sua parte racional e lógica e faz com que você atue apenas pela sua emoção. E a sua emoção vai fazer com que você fuja da situação. E para fugir da situação, você precisa de um coração acelerado, aí o coração começa a bombear, você começa a suar frio. Tem pessoas que, por exemplo, têm ânsia de vômito, travam. Tudo isso daí é o cérebro te protegendo e te preservando. Só que para te proteger, ele faz você passar uma vergonha em público. Então, o que você deve fazer, Yasmin? Controle as suas emoções, exercício de respiração profunda, visualização positiva. Tudo isso aqui que eu estou te passando é técnica. Ah, Rony, eu quero me aprofundar nisso. Eu quero vencer isso daqui. Yasmin, entra urgentemente no meu desafio. O meu desafio de comunicação, você vai aprender todos esses pontos aqui, ó, para nunca mais passar por essa situação. E o melhor, você se comunicar com muito mais autoconfiança. Só que essa trava, esquecimento, nervosismo, suor frio, você está passando pelo processo que eu chamo de sequestro da emoção. Não é eu que chamo. Já está na ciência, viu? O Daniel Goleman, que escreveu o livro A Inteligência Emocional, ele explica muito sobre essa amígdala e como é que ela funciona para poder te preservar de algumas situações de ameaça. Só que quando você vai falar em público, o cérebro trata a arte de falar em público como uma ameaça muito grande para você, seja para sua imagem, para sua reputação, e para te preservar, ele faz com que você tenha tudo isso daqui, ó. Porque se você sente que vai travar, se sente nervosismo e esquece tudo, o que o cérebro vai fazer com você? Ele vai dizer assim, ó, tá vendo como você erra demais? Tá vendo como você está travando? Então não aceita mais oportunidades não. E aí você começa a negar oportunidades porque acredita, mas é uma falsa crença. Você acredita que sempre vai passar por isso. E é mentira. Você não vai passar por isso sempre. Só que você precisa, nesse início, passar um pouco mais por essa situação até um dia que o que é hoje para você um desconforto se torne algo comum. Por exemplo,
As minhas primeiras lives aqui na internet foram desconfortáveis. Eu já era professor de oratória, mas eu não estava na internet, então foram desconfortáveis. Só que eu comecei a fazer uma live por dia, uma live por dia, uma live por dia, e fiquei assim por muitos dias. Fiz por um mês, fiz por 2, 3, 4, 5 meses. Pronto, ó, já não está mais desconfortável. Agora, muitas vezes, eu só ligo a câmera do jeito que eu tô, nem preparei um roteiro, eu só abro a câmera e começo a falar. Porque antes era desconfortável, mas agora não é. E aí, qual é o meu conselho para você? Não negue oportunidades, Yasmin. Continue aceitando oportunidades, mas faz o seguinte, se expõe de maneira gradativa. E não deixe de se expor porque um momento ou outro você esqueceu, um momento ou outro foi ruim. Vai se expondo aos poucos, porque um dia seu cérebro vai entender que isso que hoje é um desconforto para você, um dia vai ser confortável. Por mais que agora pareça que é impossível disso acontecer, mas um dia vai ser confortável para você. Se você quer aprender mais sobre isso, professor, eu quero dominar minhas emoções, eu quero falar com confiança, organizar as minhas ideias, tudo isso que você falou, ó, trava, esquece o que estudou, fica nervosa, suando frio. Tudo isso você aprende no meu desafio. Tudo, tudo, tudo. Sem tirar nem pôr nada aqui, ó. Tudo isso você vai aprender no meu desafio para destravar de maneira prática. E quem quiser agora, galera, amanhã eu estou fazendo convite aqui para quem quiser. Amanhã vai ter um bônus especial que eu dei um bônus de presente para o pessoal do desafio, que foi um encontro online ao vivo comigo, para vocês fazerem uma oficina prática de oratória, onde vocês vão colocar a mão na massa com diversas técnicas comigo ali, ao vivo. Vai ser amanhã, 9h37. Se você quer garantir a sua vaga nessa oficina prática, é só fazer parte do meu desafio. Se você entrar hoje ainda, eu acredito que eu consigo falar lá para minha equipe para incluir o nome de vocês na oficina prática e você receber o link do e-mail. Tá bom? O link da reunião, no caso. Se vocês quiserem, é só clicar no link da bio, entrar no desafio e amanhã mesmo vocês já participam comigo. Deixa eu ver outra pergunta. Como faz para acabar com o medo do julgamento? Super favorito, ainda tá aí comigo? Me responde aí, que agora é a sua vez. Só me responde, estou. Fala aí. Não, Alexandre, não. Alexandre, ainda tá por aí comigo? Diz aí, ó, sim, estou. É que você acabou confundindo aqui. Só me diz aí, Alexandre, se está por aqui. Ah, o super favorito também tá, que eu vou responder. Isso é bom. Sim, a maioria, viu, Fernanda? Medo de errar. Quando a pessoa tá com medo de errar. Alexandre, rapidão. É que você confundiu aqui, ó. Eu tenho um desafio de comunicação e oratória. Esse desafio você pode destravar em até 4 semanas, porque ele tem 4 pilares. Esses 4 pilares, você tem a aula e as técnicas, o exercício prático para você destravar sua comunicação. Então, tem vários exercícios práticos lá e desafios semanais. Só que dentro desse desafio, essa turma ganhou um bônus, que foi um encontro ao vivo e online comigo, que se chama Oficina Prática de Oratória, onde eles vão ficar ali 3 horas comigo, fazendo exercício de oratória e comunicação ao vivo comigo. Isso é um bônus. Esse dia aqui, ó, que vai ser amanhã às 9h37, é um bônus dentro do desafio, entendeu? O desafio, você tem acesso a ele por um ano e você pode destravar sua comunicação em até 4 semanas, porque cada semana você pode fazer um pilar. O primeiro pilar, desbloqueio mental. O segundo pilar, clareza e organização de ideias. O terceiro pilar, convicção nas palavras. E o último pilar, linguagem corporal confiante. Entendeu aí, Alexandre? Agora eu vou responder aqui o super favorito, porque ele já me fez uma pergunta. Cadê aqui? A pergunta foi sobre... Peraí, super favorito, eu vou voltar na tua pergunta só para eu te responder aqui. Cadê? Como acabar com o medo do julgamento? Vamos lá. Medo do julgamento. O investimento desse curso, Valéria, é R$ 97. Muito obrigada pelo feed. Vou no seu PV. É um curso? Isso, é um curso. É um curso de oratória num formato de desafio, tá? É um curso de oratória, você vai aprender técnicas de comunicação oratória, só que no formato de desafio para você se desafiar semanalmente. Então vai lá que ele tá espetacular, viu, gente? Tinha gente que não falava em público, tá fazendo palestra. Eu tenho alunos ali que não conseguiam falar aqui diante das câmeras, estão fazendo lives todos os dias. Claro que tem a parte de vocês, não existe milagre.
tem a parte de vocês, de pegar as técnicas, os exercícios e aplicar, viu, galera? Nada cai do céu. Eu não gosto de promessinha barata, não. Nada cai do céu. Eu não aprendi caindo do céu, eu aprendi fazendo, eu aprendi colocando em prática e vocês vão aprender colocando em prática também. Cadê aqui? Sobre esse medo do julgamento. Como é que eu posso te chamar, super favorito? Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. Como é que eu posso te chamar? Me diz aí. E eu tenho algo profundo. Kenya, eu tenho algo profundo para te dizer agora, então te prepara aí. E vai servir para muita gente aqui também. Vou só beber um gole d'água. Kenya, primeiro ponto, a gente vence o medo do julgamento, primeiro vencendo o julgamento interno. Já anota isso daí para você, Kenya. Boa parte do medo do julgamento que nós temos, ele é um julgamento muito mais interno do que externo. Não tem a ver com as pessoas. Já vai entendendo isso. Como parar de se julgar? Já fica aqui, Graci, já vai direto a sua pergunta aqui, já vai envolver com a pergunta da Kenya. A gente primeiro precisa lidar com a comunicação interna. Nós nos julgamos completamente o tempo todo, todos os dias. E muitas vezes esses julgamentos são tão pesados, esses medos são tão pesados que nós projetamos esses medos nos outros. Então não é que você tem medo de falar em público, você tem medo do julgamento. E quando eu falo que você tem medo do julgamento, não é dos outros. Presta bem atenção agora. Você não tem medo do julgamento das pessoas. Você tem medo de que aquilo que você já acredita sobre você, Kenya, alguém fale na sua cara. Eu sei que dói. Vai doer o que eu vou dizer agora para muita gente, mas prestem atenção aí. Rômulo, já eu te respondo, mas em nenhum momento eu disse que as pessoas não julgam, tá? Então não interprete errado. Preste atenção no que eu estou falando primeiro e depois você entende o que eu estou falando. Galera, tem gente que julga? Tem. Mas boa parte do medo do julgamento de vocês não é dos outros. Não é dos outros. Vocês têm medo de vocês. Escuta o que eu estou falando aqui. Você tem medo de que alguém externo fale na sua cara aquilo que você já pensa sobre você. E escuta com muito carinho isso daqui. Você tem duas decisões agora. Ou você sai dessa live porque você ficou revoltado de ai, a culpa não é minha, não. Ou então você aceita o que eu estou falando agora e entenda como você vai melhorar e curar isso daí. Primeiro detalhe, as pessoas julgam, professor, que nem o Rômulo falou. As pessoas julgam sim, em nenhum momento eu disse que não julga, Rômulo. Elas julgam. Agora a questão é, não é a maioria e não é como a gente pensa. A maioria dos nossos medos não é do julgamento dos outros, é do julgamento interno. É de você com você. E aí, quer uma prova? Eu vou te dar uma prova agora. Se já aconteceu com alguns de vocês aqui, falem para mim sobre isso. Comigo já aconteceu diversas vezes. Quando uma pessoa te julga de algo que não faz nenhum sentido, que não é com você e que nem aconteceu com você, talvez a pessoa se confundiu com você. Ela falou algo na sua cara e você não acredita nisso. Você nunca se incomodou com isso. Isso não te incomoda. Isso não te dá medo, porque não tem nada a ver com você. Agora, quando a pessoa fala alguma coisa na sua cara que de algum modo você já se julga desse jeito, aí você não aceita. Você começa a ficar revoltado ou então você começa a se reprimir porque alguém disse na sua cara aquilo que você acreditava sobre você. Só me diga aqui, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo agora? Você primeiro, Kenya, todo mundo que está aqui com medo do julgamento, primeiro nós temos que cuidar do julgamento interno. Se eu agora estivesse com um auto-julgamento muito forte, um auto-julgamento sobre minha aparência, um auto-julgamento sobre como eu falo, a minha voz. Rômulo, meu amigo, ou você está aqui para ajudar ou você está aqui para atrapalhar, viu? Eu estou sendo bem claro. Estou sendo bem claro. Se não prestou atenção, volta a prestar atenção aqui. Não faz mais nada a não ser prestar atenção na live ao invés de ficar focando atenção em outras coisas aqui. Presta muito bem atenção. O julgamento, o pior julgamento que nós temos, ele é interno. Interno. Olha o que eu vou falar agora, e bem claro para vocês. E quem está prestando atenção vai entender. Primeiro ponto. Você se julga o tempo inteiro. Olha aqui, olha o que a Paula Freitas está falando. Eu me julgo o tempo todo. Então fica aqui, Paula, que você vai entender isso daqui, entender isso e começar a vencer isso. O pior julgamento que existe é o interno.
Então, por mais difícil que seja o que eu vou dizer agora, assumam essa pequena responsabilidade aqui, ó. Olha a responsabilidade que você tem que assumir. Que você já se julga o tempo todo. É você quem não gosta da sua aparência, é você quem não gosta da sua voz, é você quem não gosta do jeito que você fala, sei lá, tem alguma coisa que te incomoda. Quando você tem um crítico interno muito grande, ah, eu sou muito problemático, ah, não sei o que, eu não sei fazer isso, eu sou burra, eu sou não sei o que, eu não sou bonita, eu não sou bonito, eu não sei o que. Quando você está com esse crítico interno muito forte, não é que você tem medo do julgamento das pessoas, não é. Presta bem atenção aqui, você pode até bater o pé, mas essa daqui é a verdade. Você não tem medo do julgamento do outro, você tem medo de que algum externo, alguma pessoa que você conheça ou não conheça, seja aqui no digital ou então no presencial, você tem medo que alguma pessoa um dia chegue na sua cara e te afirme tudo aquilo que você já pensa sobre você. E aí, quando você começa a diminuir esse crítico interno, as coisas começam a melhorar, galera. As coisas começam a mudar. Não é que você nunca vai ter medo do julgamento das pessoas, mas é que ele diminui demais. Porque o julgamento das pessoas não tem a ver com você, entende? Se uma pessoa chega na sua cara e fala algo que você não é, você vai entender assim, poxa, ela tá falando comigo mesmo? Porque não faz nenhum sentido. O que a pessoa tá me julgando não faz nenhum sentido comigo, eu não faço isso, eu não sou isso, então não vai te incomodar. Agora, quando você tem um crítico interno muito alto, por exemplo, imagina, pode ser com algum de vocês aqui. Eu vou falar de mim, tá, galera? Eu não tenho medo de falar sobre mim, não. Eu não sou um ser humano, um super-homem de aço, não. Olha o que aconteceu comigo uma vez. Eu acreditava que eu não era um bom profissional na minha área. Eu acreditava que eu não era o melhor. Eu acreditava assim, ah, não sou bom o suficiente. Quem é que passa por isso, galera? Com a síndrome do impostor. Me diz aqui, quem tem síndrome do impostor? De achar que não é a melhor, de que não é bom o suficiente, de que não é bom o suficiente para fazer algo. Me diz aqui, eu. Quem passa pela síndrome do impostor? Me diz aqui. Eu sofria muito com a síndrome do impostor. Principalmente quando eu comecei a minha carreira lá uns 6, 7 anos atrás, quando eu comecei a dar a primeira aula de oratória, eu me senti um impostor. Eu ficava pensando assim, ah, eu não sou bom o suficiente. Nossa, eu não sou o melhor disso, é melhor eu sair. E eu ficava cheio de julgamento interno. Um julgamento interno que eu tinha, de que não era tão bom assim, que minha aula era ruim. Eu ficava dizendo para mim que a minha aula era ruim e que minha aula não era boa. Galera, se alguém, graças a Deus nunca chegou, mas se alguém chegasse para mim e falasse na minha cara assim, ó, quando eu tinha aquela crença, chegasse na minha cara e falasse assim, Rony, você não é um bom professor. Rony, você não tem uma boa aula. Galera, eu iria me destruir por fora, porque por dentro eu já estava destruído. Por dentro eu já me condenava, eu já me criticava. E muitas vezes eu não fazia algumas coisas porque eu tinha medo que alguém julgasse aquilo que eu já achava sobre mim. É por isso que muitos de vocês aqui não estão fazendo o que deveria ser feito. Por isso que muitos de vocês querem aparecer na internet, mas não aparecem. Querem falar em público, mas não falam. Querem aceitar oportunidades de se expor, mas não se expõem, porque você tem medo de se expor e um dia alguém chegar na sua cara e falar aquilo que você já pensa sobre você. Tá vendo que no fundo é a comunicação interna, não é o outro. Não é. Você pode bater o pé. Não, mas é porque minha mãe. Mas é porque meu pai fala isso. Mas é porque minha mãe me critica. É porque meus colegas de trabalho me criticam. Galera, tem gente que critica de graça por qualquer coisa. Só que aquilo que vai te ofender de verdade é o que você já acredita e já pensa sobre você. Não adianta fugir. No fundo é a comunicação interna. E já aconteceu comigo também de algumas pessoas me criticarem de algo que eu acreditava sobre mim e me ofendeu demais. Me machucou demais. Mas não é que a outra pessoa me machucou. É que eu dei a liberdade que ela precisava para me machucar, porque eu já me tratava assim. Nossa, isso daqui é precioso que eu estou falando para vocês. Quem estiver atento, quem estiver prestando bem atenção no que eu estou falando agora, vai assumir a própria responsabilidade. Então, professor, olha, Kenny, o que eu estou falando agora aqui. Como eu venço o medo do julgamento, professor? Cuidando primeiro da sua comunicação interna. Porque se você não cuida da sua comunicação interna, o que você se afirma todos os dias, se você fala que é uma incapaz, se você se acha uma impostora, se você se acha feia, feio, se você acha que a sua voz é ridícula,
que o que você faz é ridículo, se você vive se afirmando isso, não tem como você vencer o medo do julgamento dos outros. Por que vocês acham que as pessoas que estão fazendo muito dinheiro na internet, elas estão se expondo e fazendo muita grana? É porque elas conhecem quem são. E o crítico interno delas é controlado. O que elas pensam sobre elas constantemente não está na mão dos outros, não. Está na mão delas. Então, quando alguém chega, vamos pegar aqui o exemplo dessa galera que tem muita gente que odeia, e eu gosto de falar dessa galera que as pessoas odeiam, porque elas ensinam muito sobre posicionamento, sabia disso? Por exemplo, Virgínia, quem mais que tem aí? Carlinhos Maia, Whindersson Nunes, sabe essa galera que tem muita exposição? Por que que eles continuam fazendo muito dinheiro? Porque eles sabem quem são. E não importa se você fala que Virgínia é isso, que Carlinhos Maia é aquilo, que o Whindersson Nunes, eles estão um pouco se ferrando, para não falar outra palavra, que eles estão um pouco se ferrando para você. Você, na opinião deles, é bosta, entende? A sua opinião crítica sobre eles é bosta, porque eles se conhecem. Ah, eu não gosto da Virgínia, eu não gosto do Whindersson Nunes. Eles estão um pouco se ferrando para você. Eles sabem quem eles são, eles sabem o que eles fazem. Se o que eles fazem é errado, é certo, deixa isso daí que a justiça resolve. Agora, eles não estão nem aí para você. E você deve começar a aprender com eles pelo menos isso. Não esteja nem aí. E qualquer crítica que você fizer para essas pessoas, sabe o que eles vão fazer? Cagar e andar para você. Porque a sua crítica não tem nada a ver sobre como eles se enxergam. Eles se enxergam de uma forma, eles têm uma comunicação interna poderosa, e se você chamar a Virgínia de qualquer coisa, ela não está nem aí para você, porque não é a verdade. Ela se enxerga de um jeito que não é o teu jeito. Ela acredita sobre ela algumas coisas que não é o que você pensa sobre ela. E quem vence, galera, é a comunicação interna, sempre. Sempre. Vocês acham que eu sigo essa galera toda? Eu não sigo ninguém. Ninguém disso daí. Eu não faço ideia da vida de Virgínia, eu não faço ideia da vida de sei lá mais quem. Eu falo agora os nomes que estão vindo na minha cabeça. O Whindersson Nunes. Quem mais aí, galera? Tem um monte de influencer aí. Eu não sigo nenhum deles, mas eu já sei que eles têm comunicação interna poderosa. Sabe por quê? Porque eles fazem dinheiro, porque eles aparecem, eles não têm medo de ter um julgamento aí. Quem é você? Sabe? Quem é você para essa pessoa? Quem é você? Então você tem que começar a entender o seguinte: quem é que são os outros? Quem são os outros? O teu julgamento, ele é interno. E enquanto você não resolver esse julgamento aí, você nunca vai aparecer. Você nunca vai vencer teu medo. Você nunca vai vencer o medo de aparecer aqui na internet. E agora o que eu estou falando é chinelada mesmo, tá? É para comer o chinelo aqui. E eu não tô nem aí se alguém vai sair daqui com raiva de mim por causa disso. Nossa, ele tá falando algo nada a ver. Tô falando algo tudo a ver. É chinelada aqui, galera. Eu sou o professor de vocês. E eu sou professor porque eu prefiro mil vezes falar isso daqui para vocês do que você ficar aí nessa vida de bosta, sabe? Não aparecendo na internet, sendo vencido pelos seus medos internos, do que você, sabe? Eu quero você aparecendo aqui. Eu quero você entregando sua verdade aqui. Galera, deixa eu falar para vocês, o tanto que eu já fui criticado aqui. Nossa, eu já fiz vídeo, eu já fiz live aqui, as pessoas ao vivo me xingando, falando assim: sai daí, Pablo Marçal da Shopee. Eu acho engraçado, tá? Eu fico rindo também. Já me chamaram de Pablo Marçal da Shopee, já me chamaram de vendedor de curso, já me chamaram de pilantra, já me chamaram de um monte de coisa. Galera, eu sou o Pablo Marçal? Não sou. Até queria ser no dinheiro, ó. Até queria ser. Não sou o Pablo Marçal, então por que que eu vou me ofender? Você é pilantra, professor? Não. Minha mãe me educou muito bem. E se vacilar, se eu for pilantra até hoje, minha mãe pega o cinto, pega o cipó e me dá porrada se eu for pilantra. Então eu não sou pilantra. O que mais? Você é um vendedor de curso? Sou. Isso daí eu sou. E eu não me ofendo disso, tá? Se você quiser, inclusive, clica no link da bio, entra lá no meu desafio, destrave a sua comunicação e tira essa vergonha da sua cara. Eu sou vendedor de curso? Sou. Mas eu sou vendedor de curso do jeito que eles falam, que é roubando os outros? Não. Então, por que que eu vou me ofender se isso não é a verdade sobre mim? Ah, mas as pessoas estão te julgando. Dane-se. O principal julgamento que você deve vencer não é dos outros, é o seu. Agora, se você acredita que é ridícula, que é feia, que é não sei o quê, que não. Ah, gente. Qualquer coisa vai derrubar vocês.
Vocês têm que lidar com o crítico interno, não é com o outro. Então entenda, o que o professor está falando aqui é com muito carinho para você. Seu medo não é do outro. Seu medo é de você. É seu crítico interno que é muito grande. Teve um dia desse aqui, e foi muito bonita a história, eu até tirei print. Tem uma pessoa que ela estava aqui nessa live e eu estava falando praticamente essas mesmas palavras aqui, galera. Ela disse que estava ouvindo a minha live no carro e ela saiu chorando. Ela ficou chorando no trânsito. Peraí, deixa eu só fazer um joguinho aqui. Peraí, galera. Que aparece um joguinho aqui quando dá 1 hora de live. Ela disse que ouviu essas mesmas palavras que eu estou dizendo agora aqui para vocês e ela ficou chorando. Ela chorou no carro, ela chorou no trânsito, chegou em casa chorando e com um misto, sabe, de raiva do que o professor falou. Eu já me considero professor de vocês, tá bom? Com raiva do que o professor falou e ao mesmo tempo, caramba, ele abriu meus olhos. Eu estava culpando uma pessoa externa, eu estava culpando as pessoas do meu trabalho, eu estava culpando as pessoas do mundo ali que eu nem conheço, mas a culpa era minha. Eu que tenho um julgamento interno muito forte. E sabe o que ela fez? Ao invés de ela ficar criando desculpinha, ela pegou as minhas palavras, aplicou na vida dela e ela mudou de vida, galera. Ela me mandou um textão gigante aqui no TikTok, eu achei lindo demais a história dela. Que ela ouviu aqui de graça. De graça, ela ouviu cada palavra minha que eu disse sobre o julgamento. Ela pegou isso para ela, assumiu a própria responsabilidade com a vida e entendeu que o maior julgamento não era dos outros, era dela com ela mesma. E ela mudou de vida. Entende isso? Por isso que eu falo isso daqui com você com muito carinho, mas ao mesmo tempo sendo o tapa necessário que você precisa. Ô, Kênia, deixa eu ver aqui. Às vezes eu sofro por coisas que eu mesmo criei, ninguém nem me julgou, tá vendo só? Eu já tô feliz por você, Kênia. Eu já tô feliz por você e vou te dizer, você já vai mudar a sua vida, sabe por quê? Diferente de algumas pessoas que entraram aqui querendo colocar a culpa nas pessoas, as pessoas julgam sim. As pessoas. Ah, cara, gente ruim e gente boa existe de todos os lados. Mas o julgamento dos outros, eles só te afetam quando você já dá a validação disso, quando você já acredita nisso. Quando você não acredita de nenhuma forma, isso não te afeta. E vai te afetar por quê? Se não é você, não é verdade sobre você. E Kênia, você dizendo aqui, ó, às vezes eu sofro por causa de coisas que eu mesmo crio. Ninguém nem me julgou, mas eu já crio. É esse o ponto, você pegou no ponto. Muitas vezes nós deixamos de fazer muitas coisas porque são os críticos internos. Nunca existiu no mundo real, nunca. É um julgamento só nosso. Aí o que, que a pessoa faz? Não, eu não vou ligar a câmera para falar na internet, porque as pessoas vão julgar a minha aparência. Não, eu não vou ligar a câmera para falar na internet porque a minha voz é feia. As pessoas vão chamar que a minha voz é feia. Tá vendo que é aqui? Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. Ninguém nunca te criticou. Se um dia que me criticarem, professor, que você esteja preparada e perdoada por você ter se tratado tão mal, que você esteja de bem com você mesma, para que quando alguém fale mal da sua aparência, você fala assim, tudo bem, isso diz sobre você. Quando alguém fale mal sobre a sua voz, sobre o jeito que você olhe para a pessoa e fale assim, tudo bem, isso diz sobre você. Sabe por quê? Outro ponto que eu vou dizer agora para vocês. Você não vai ver por aí, pode existir, pode, o mundo tem dessa, sabe? Mas você não vai ver por aí uma pessoa feliz, rica, bonita, com autoestima elevada, condenando os outros. Você não vai ver uma pessoa bem resolvida, que se ama, que faz muita viagem, que faz muito amor. Você não vai ver uma pessoa de bem com a própria vida perdendo tempo atazanando a vida dos outros. Mas você vê muita gente infeliz, abestada. Você vê muita gente aí endividada, triste, mal resolvida. Você vê essa galera falando mal dos outros. Ah, mas ela tem tempo. Ela tem tempo. Agora, pessoas felizes, ricas, bem resolvidas, bem amadas, cuidadas, com autoestima elevada, essa pessoa não tem tempo para ficar criticando os outros, não. Então entenda, se alguém chegar na internet e falar mal de você, olhar para você, para sua aparência e falar mal de você, saiba que é sobre ela. Ela se odeia e ela precisa que você se odeie também.
Porque pessoas que se odeiam não se contentam com a felicidade alheia. Pessoas que se odeiam não gostam da felicidade dos outros. Pessoas que se odeiam e odeiam a própria vida não gostam que outras pessoas amem a própria vida. Tá bom? Olha o que eu estou falando aqui para vocês. Então, toda vez que alguém te criticar, te julgar, pode existir, pode, galera. Eu já fui criticado aqui diversas vezes. Se alguém te criticar, se alguém falar mal da sua aparência, se alguém tentar falar mal sobre a tua profissão, tem muita gente que fica me xingando aqui. Lá, você é professor? Sou professor. Eu tenho certificações, tenho pós-graduação, mas eu não estou aqui para ficar pegando meus certificados e tacando na tua cara, não. Mas se a pessoa chega aqui e fala, e lá, você é professor? O que eu posso fazer, galera? Eu sou? Eu sou professor. Então eu vou ficar batendo boca com a pessoa por quê? E outra coisa, se ela vem aqui para falar mal de mim, para falar mal da minha aparência, para falar mal de qualquer coisa, é ela. Ela está falando dela. Ela odeia a si mesma. Ela odeia a própria vida. Ela é infeliz com a própria vida. Ela é corna. Ofendi um bocado agora. Ela é corna. Ela está infeliz com a própria vida e precisa deixar a sua infeliz também. Então, tá vendo só? Sempre a questão do medo do julgamento, ele vai passar primeiro pela comunicação interna. Olha o quanto tempo eu levei para te responder isso, Kênia. O quanto de tempo eu precisei levar para te responder sobre como vencer o medo do julgamento. Primeiro, você já anotou aí, né? Vença a sua crítica interna. Vença seu julgamento interno. Qualquer afirmaçãozinha negativa que tiver na sua cabeça sobre si mesma. Ah, você não é capaz, Kênia. Nossa, mas isso não é assim. Nossa, Kênia, qualquer coisa dessa começa a lutar por aí. Cuida primeiro de casa, de dentro, sabe? Cuida daí de dentro. Porque quando você está bem com você, o julgamento interno pode, o externo pode existir, ele pode existir, mas ele não vai te afetar tanto, ele não vai te impedir de fazer. Se eu não estivesse bem com o meu crítico interno, que todos nós temos, se eu não estivesse bem com o meu crítico interno, se eu não tivesse calado ele, eu não estaria hoje aqui fazendo essa live para vocês. Eu não estaria hoje aqui compartilhando esse conhecimento que vai transformar a vida de muita gente a partir de agora, hein? Tudo isso que eu falei aqui, eu já sinto, eu já estou sentindo que tem muita gente aqui que vai transformar a partir disso agora que eu estou dizendo. Se eu não estivesse resolvido, se eu não tivesse resolvido esse meu julgamento interno, eu não estaria aqui sendo professor de comunicação. Eu não teria ligado essa câmera. Entendido, pessoal? Entenderam a lição? Meus atos e palavras, deixa eu ver o que vocês estão falando. Eu sempre que me apresento em público, eu fico ruminando meus atos e palavras. Graça, você está passando, na hora de falar em público, você está muito mais focado em si, viu? Toma cuidado com isso. Você está tão focada na sua performance e no seu ato de falar em público que você esquece de entregar a sua mensagem. Eu estou lendo agora aqui a sua mensagem, viu? Então, Graça, olha mais para a mensagem e para as pessoas. Fica focando menos em você. Tira mais o foco de você, dos seus atos, daquilo que você apresenta, que você está muito preocupado com a sua performance e foca mais na mensagem e nas pessoas que vão receber a mensagem. Quando você tira o foco de você e coloca o foco na mensagem e nas pessoas que vão recebê-la, aí você consegue desenvolver melhor sua fala. Que mais, que mais, que mais? Eita, galera, que eu senti que hoje foi chinelada, hein? Hoje foi chinelada. Yasmin, olha aqui, mas o pior julgamento foi de mim. Pois é, Yasmin. É isso aí. O pior julgamento é nosso, galera. Não é dos outros, não. Deixa eu repetir para você. Você não tem medo do julgamento dos outros. Seu maior medo é o seu julgamento. É a sua crítica interna. E quando a sua crítica interna ela vence, a fala de qualquer um te atrapalha. A fala de qualquer um te destrói. Porque você não tem esse controle, você não venceu o seu crítico interno. Uma prova, eu sou uma prova aqui para vocês, galera. Se eu tivesse muito medo do julgamento das pessoas, não estaria mesmo aqui não, porque principalmente das primeiras vezes, agora deu uma melhorada, viu? Mas das primeiras vezes que eu liguei a câmera aqui e apareci aqui no TikTok, só vocês vendo o tanto que eu fui xingado, só vocês vendo o tanto que eu fui criticado aqui. Só que eu tava de boa. E por que eu estava de boa? Porque eu já tinha resolvido o meu crítico interno. Agora imagina, eu vou falar uma verdade para vocês. Se eu tivesse começado a fazer live aqui no TikTok
no início da minha carreira como professor, porque antes eu era só professor de sala de aula presencial. Se eu tivesse ligado a câmera aqui no TikTok para fazer live lá no meu início, quando eu era professor, eu teria desistido da profissão. Porque o julgamento das pessoas, e como eu disse para vocês, pessoas infelizes, mal amadas, que não têm tempo para si, que odeiam a si mesmas. Sempre entenda isso. É sempre essa galerinha, sempre. Ou você acha que você vai ver um cara ou uma mulher bonitão, bonitona, sabe? Aquele cara Brad Pitt, assim, de bonitão, ou aquela mulher Angelina Jolie de bonitona. Você vai ver essas pessoas aí nesse nível de bonita, num nível de felicidade absurdo. Você vai ver uma pessoa muito feliz consigo mesma, com autoestima elevadíssima. Você vai ver essa galera perdendo tempo criticando os outros. Não vai ver. Mas gente feia, mal amada, mal resolvida, financeiramente ferrada, odeia a própria vida, odeia Deus, odeia o mundo, odeia a relva, odeia os pássaros, odeia tudo, odeia respirar, odeia viver. Essa galera tem tempo de encontrar defeitos em você, tá? Por isso que eu sempre digo, quando você começar a ouvir alguém te julgar, olha para ela e sorri, porque ela está falando dela. O julgamento é dela. Ela precisa encontrar defeitos em você para jogar para cima de você toda a bosta emocional que ela tem. E não carrega para você, não. É o que eu sempre falo para os meus alunos: você não é carrinho de mão para carregar entulhos. Deus te criou, o universo te criou um ser humano, não um carrinho de mão. O universo não te criou um carrinho de mão para falar: pronto, vai, carrega esse monte de entulho dos outros aí. Não. Te fez um ser humano. Você, no universo, não é um carrinho de mão. Entenda isso. Agora, se fosse lá no início, galera, que eu comecei a falar aqui, se eu começasse a falar de oratória e comunicação aqui na internet no meu início, quando eu era professor, eu tinha desistido, porque eu tinha muita crença ruim de mim. Eu acreditava que eu era um impostor, que eu não era bom, que eu era burro, que eu era mais burro que os outros. Não sei se eu chegava a pensar que eu era burro, não. Acho que burro não. Mas eu chegava a pensar que eu era menos capaz que outros profissionais da minha área. Isso eu acreditava. Então, se naquela época, no início, que eu tinha esse crítico interno bem alimentado e que eu acreditava que era impostor e que eu já tinha meus julgamentos internos, se eu começasse ali nessa fase, eu tinha desistido. Porque na internet o pessoal pega pesado mesmo. Só que entende que vai pegar pesado quando você já pega pesado com você? Quando eu comecei aqui no TikTok, eu já tinha resolvido o meu crítico interno. Eu me considero um excelente professor. Eu me considero muito acima da média de muitos professores. E eu não estou aqui me gabando, galera. Você precisa entender que você estudou para algo, que você se especializou e que você tem resultados. Eu me considero um excelente professor. Eu me considero que eu sou muito didático mesmo. Todo conhecimento que eu pego na área de comunicação oratória, eu transformo aquilo ali de uma maneira tão didática, em um passo a passo tão incrível para o meu aluno, que ele consegue entender de maneira simples. Então eu tenho essa habilidade, eu preciso valorizar isso. Como eu já tinha resolvido esse meu crítico interno, eu entrei aqui no digital e mesmo o pessoal me chamando de que eu não era professor, dizendo que eu era o que mais? Pablo Marçal da Shopee, que eu era vendedor de curso, que eu era pilantra, ou que sei lá o quê. Galera, eu lia e deixava passar. Não é meu público. Não é meu público. Hoje, eu posso dizer para vocês que o que mais me incomoda aqui na internet não é nem a crítica da galera que fica chamando aquilo que eu não sou, mas é a galera que realmente se finge de não entender. A pessoa quer ficar confrontando algo que não vê sentido, a pessoa quer ficar ali fingindo de que não entende as coisas, isso me tira um pouco a paciência ainda. Mas aí depois eu também deixo passar. Que mais, que mais, que mais? Eu vou ter que sair, viu, galera? São 6h25. Faço direito, tenho apresentações todos os dias. Cheguei a trancar a faculdade por causa disso. Mas você já voltou, Yasmin? Me diz aí, você já voltou? Fala sobre rejeição. Mas rejeição em que sentido, Edilane? Está certo, obrigada. De nada. Isso aí, o pior julgamento de mim mesmo. O maior problema é a ansiedade. Eu sinto que tenho habilidade para tal. Ô, Mariana, ainda tá aí comigo? Diz aí, Mariana. Fala assim, estou. Essa questão de ansiedade, eu vou te passar um conselho aqui. Tranquei também por causa do julgamento dos outros. Galera, entenda o seguinte, eu não,
Vocês entenderam? Eu não disse que não tem pessoas que não vão julgar. Tem gente que tem tempo para isso. A questão é, o julgamento delas não vai fazer efeito e não vai ter sentido se você resolve o seu crítico interno. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu não estou sendo aqui alienado de dizer para vocês que a gente não recebe crítica. Eu não estou sendo alienado e dizendo para vocês que ninguém julga. Eu não disse isso. Eu disse que o que você mais tem que vencer é o julgamento interno, porque quando você vence o julgamento interno, o julgamento externo não faz sentido para você e nem vai te abalar. Agora, quando você é a própria crítica, quando você é a pessoa que se sente incapaz, que não valoriza nem você mesma, aí, galera, qualquer crítica do outro, qualquer besteirinha que uma pessoa falar, seja conhecida ou desconhecida, vai te afetar. Vai te afetar. É isso que eu quero que vocês saiam dessa live aqui entendendo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Verdade. Também saí, tô querendo voltar. Ana, você saiu da faculdade, Ana? Me responde aqui. Você saiu da faculdade por causa desse medo? Diz aí. Sinto que as pessoas vão me rejeitar. Edilane, essa questão de rejeição, nós temos. Tem um ponto aí também. A questão da rejeição, você pode ter sofrido com isso na infância, tá? Você pode ter sofrido com rejeição na infância. Se não sofreu com rejeição na infância, você pode ter criado um cenário fictício na sua cabeça de um possível desastre por você ser rejeitada. Olha tudo que eu estou falando, parece meio bagunçado agora. Mas ou você passou por algumas experiências, seja no seu âmbito familiar, no âmbito de amigos, que você passou por algumas rejeições, ou então você, com tanto medo de rejeição, ou com tanto medo do que uma rejeição pode causar na sua vida, você criou cenários fictícios e aí você deixou de aproveitar oportunidades por medo dessa rejeição. Então, quando você me fala assim, Rony, eu não falo em público porque eu tenho medo de ser rejeitada, você está fugindo de um cenário que nem existe. Ele só existe na sua cabeça. Então, tem detalhes aqui que, por isso que eu sempre faço a pergunta: você já foi rejeitada na sua vida? Você já foi rejeitada mesmo assim na sua vida desde a infância? Ou então no trabalho, com seus amigos, com a sua família? Se foi rejeitada nesse ponto, aí você tem que trabalhar essa rejeição e ressignificar isso. Agora tem o outro lado. Talvez até hoje você está perdendo um monte de oportunidade porque você pensa que vai ser rejeitada. E se você pensa que vai ser rejeitada, para o cérebro já é o suficiente para ele acreditar nisso. E aí você nunca aceita uma oportunidade. E você está perdendo um monte de oportunidade porque você tem medo de algo que só existe na sua cabeça. Olha como é profundo isso daqui. Eu fico perdida, me enrolo toda. Cláudia, pessoal, tem gente que eu estou pulando aqui, viu? Se você pulei alguma pergunta, faz a pergunta de novo aqui. O que fazer quando a sua mente está acelerada? Exercício de respiração profunda, diminuição do controle da ansiedade. Provavelmente você está bem ansiosa, Kênia, então você precisa de técnicas e exercícios para regular o emocional, diminuir pensamento acelerado, e aí pode ser visualização positiva, você pode fazer meditação, processo de respiração, a respiração envolve muita meditação. No meu desafio, galera, por isso que eu falo para vocês, o desafio é precioso. O desafio ele já está dividido em 4 pilares para você destravar sua comunicação. Desbloqueio mental, que você vai aprender, Kênia, sobre esse ponto aqui, ó. Controlar a ansiedade, medo do julgamento. Desbloqueio mental, clareza na fala e organização de ideias para você falar com organização, não perder mais as suas ideias na hora de falar. Tem a parte da convicção, que é como você vai falar de uma maneira confiante, convincente, para que as pessoas acreditem em você e você transmita mais autoridade. E o último pilar, que é a linguagem corporal confiante. O link está na bio, o investimento é de apenas R$ 97. Você tem acesso à plataforma por até um ano. E quem quiser entrar ainda hoje, eu vou falar aqui, até as 22 horas. Até as 22 horas, você consegue ainda entrar no bônus que eu dei de presente para o pessoal do desafio, que é um encontro ao vivo online comigo que vai acontecer amanhã, que é uma oficina prática de oratória, onde os alunos vão aplicar diversas técnicas de oratória na prática. Vai ser amanhã às 9h37 da manhã. Se você quiser fazer parte, é só garantir sua vaga no desafio.
Cadê aqui? Eu não faço faculdade só porque sou tímida demais. Ana, entra no meu desafio, Ana. Bora destravar isso daí. E vocês que estão aqui também, ou abandonaram a faculdade, trancaram a faculdade, ou nem começaram a faculdade por causa desse medo, façam o meu desafio urgentemente. Pessoal, vamos ser bem sinceros aqui agora? Bora fazer um papo de adulto agora aqui. O que é R$ 97 comparado a você mudar a sua vida? Tô falando sério agora. O que é R$ 97 comparado a você falar muito bem? Se alguém chega e fala assim pra você, um gênio da lâmpada, ele chega e fala assim pra você, ô Ana, eu vou te cobrar R$ 5.000 agora, mas eu vou te dar o poder de você falar muito bem, de você controlar suas emoções e começar a conquistar os objetivos da sua vida por causa da sua fala. Você daria um jeito, Ana, de investir R$ 5.000 e passar esses R$ 5.000 pro gênio da lâmpada? Você faria isso? 5.000, ó, para você falar muito bem. Pois é R$ 97. R$ 97 para você fazer um desafio que vai te ajudar a falar melhor, que vai te ajudar a se posicionar como uma pessoa com muito mais autoconfiança, falar bem em público, aceitar a oportunidade de você fazer uma faculdade na sua vida e você se apresentar bem na faculdade. R$ 97. O que é R$ 97, galera? E eu já vou dizer para vocês, em breve vai aumentar. Eu não vou falar aqui para vocês o dia, porque ele já aumentou, viu? Ele já era um outro investimento, ele aumentou. Eu só não vou falar o dia porque, sinceramente, ainda não bateu em mim assim uma data para colocar, para aumentar o investimento dele, mas ele vai aumentar. Eu já posso garantir para vocês que ele vai aumentar um dia, não sei qual. Não vou ficar fazendo escassez aqui para vocês. Ele vai aumentar. Só digo isso para vocês. Já tem muito aluno ali que não falava em público e está falando. Eu tenho alunos que estão criando perfis no TikTok Shop porque agora estão fazendo lives, estão sem medo de falar diante das câmeras. Eu tenho alunos que estão gravando vídeos. Tudo isso é a galera aqui do meu desafio. É só você clicar no link da bio e entrar no meu desafio. Investimento de R$ 97 para você começar a falar bem. Galera, a troca é assim, R$ 97 para eu ter uma habilidade tão poderosa quanto a oratória, sinceramente não tem nem preço. Eu sinto que as pessoas vão me rejeitar. Ah, esse daqui eu respondi, né? Me responde aí, o Edilane, se você passou por essa situação de foi rejeitada ou não foi, ou só foi coisa que você colocou na cabeça. O Ana, e você aqui, ó, Ana Ronick, né? Ana Ronick, o Ana Chronic, eu não sei como é que tá aqui. A Ana que tá aqui, ó. Ela falou, eu saí também querendo voltar. Volte. Volte mesmo com medo. Volte para sua faculdade mesmo com medo. Boa noite, cheguei agora. Explica, por favor. Fala, Odair, tudo bem? Explicar o que, Odair? Qual parte que você pegou? Me diz aí, que eu te explico. Já passei. Já passou, Edilane, por... Ah, já, a rejeição. Tá bom, lembrei agora. Lembrei agora. Olha, se você já passou pela rejeição, clareza que a gente. Ah, fico feliz, Valéria. É, eu sempre coloco isso, viu? Algo que eu sempre trabalhei na minha vida como um professor é ser didático. Eu gosto muito de ser didático. Eu gosto de mastigar cada ponto para o aluno entender e aplicar aquilo. Tanta clareza que a gente fica feliz. Valéria, obrigado pelo feedback, viu? Ô, Daí, só me responde aqui, ô, Daí. Qual é a parte que você quer que eu explique? E Edilane, se você já passou por essa rejeição, o primeiro ponto que você tem que entender. Uma rejeição de alguém, duas, três rejeições de alguém, a gente não pode resumir uma situação ao mundo inteiro, tá? Professor, uma situação de rejeição aconteceu comigo. Isso significa que o mundo inteiro vai me rejeitar? Não. Significa, olha a ressignificação que você tem que dar. Significa que as pessoas que te rejeitaram, elas não valorizavam o que você merece. Essas pessoas não valorizaram a sua presença, a sua bondade, a sua identidade. Então não jogue essa responsabilidade para cima de você. A responsabilidade no caso da rejeição. Se a pessoa te rejeitou, ressignifica isso. Ela me rejeitou por qual motivo? E outra,
A rejeição dela fala dela. A rejeição das pessoas não falam sobre mim. A rejeição da pessoa fala sobre ela. E aí você tem que tomar uma atitude agora. Deixa eu ver que eu esqueci o teu nome. Edilane, algo que você tem que fazer nessa questão da rejeição é entender que você tem hoje, todos os dias que você acorda, você tem uma oportunidade de ressignificar a sua vida. E por mais que algumas pessoas te rejeitaram no passado, isso não significa que o mundo te rejeita. Não significa que todas as pessoas te rejeitam. Você tem que imaginar agora, olha bem para mim, Edilane, você tem que entender agora que existe um universo de pessoas, existe nesse universo milhares de pessoas que estão dispostas a te conhecer, milhares de pessoas que querem parabenizar a sua história, que querem te ouvir, conviver com você. Não trate rejeições do passado como um critério em que todo mundo é assim. Não é. Eu sei que ser rejeitado é dolorido, dói. Sei que rejeição dói. Eu já passei por isso, tá, galera? Da rejeição. Talvez eu não considere uma questão de rejeição tão profunda quanto a da Edilane. Acredito que o dela, pelo que ela me fala aqui, pelo que ela transmite, deve ter sido muito maior. Mas a rejeição, ela dói. Agora, se eu deixo, Edilane, imagina só, imagina que eu passei pela rejeição e eu deixo de aproveitar um monte de oportunidade na minha vida porque eu acredito que todas as pessoas são como aquele fulano ali que te rejeitou. Ou todo o planeta ele age de modo a te rejeitar como aquelas pessoas que não aproveitaram a sua presença e a sua companhia. Não é assim. Não resuma o mundo a isso. Meu conselho aqui, carinhoso para você. Não resuma o mundo a isso. Tem muita gente no mundo agora que quer muito conhecer você, que quer muito conhecer sua história, que amaria conviver com você, com a sua energia. É nesse ponto que você tem que olhar. E você entender o seguinte: olha o que eu vou te falar agora. Não existiu um único ser humano nesse planeta que não foi rejeitado. Não existe. Uns com mais, outros com menos rejeição. Jesus foi tão rejeitado que crucificaram ele na cruz. E não só crucificaram, deram chicotada, tiraram o couro dele de tudo que é jeito, difamaram. Ele foi rejeitado. Até pelos seus, viu, galera? Lá diz que foi até pelos seus. Quem mais? Muitos líderes mundiais foram rejeitados no início. Hoje, líderes grandes mundiais que você pode ver aí pelo mundo, eles foram rejeitados. A questão é, a rejeição não fala sobre o mundo, fala sobre algumas pessoas. Eu espero muito, Edilane, que você esteja aí. Tá aí comigo, Edilane? Fala assim, estou. Galera, já já vou ter que sair, tá? Só fala assim, estou. Edilane, essa rejeição não é o mundo. Não resuma o mundo a isso. E entenda que nesse mundo todos nós podemos ser rejeitados. A questão é, eu vou deixar de viver, eu vou deixar de sonhar, eu vou deixar de conquistar porque uma ou outra pessoa me rejeitou, sendo que existem 8 bilhões de pessoas e dessas 8 bilhões, a maioria delas querem conviver com você, querem ouvir você, querem conhecer sua história, querem tomar um cafezinho com você com aquele bolo gostoso. Você tem que olhar para o mundo. O mundo, ele é abundante de pessoas. Ele é abundante de gente que quer conviver bem com você. Então sempre cuide de você. E se uma próxima pessoa te rejeitar, se você começar a falar em público e alguém te rejeitar, entenda que é sobre ela. Para cada uma pessoa que te rejeita, 9 querem te ouvir. Para cada uma pessoa que te rejeita, 9 querem acolher você. Mas você precisa colocar isso na sua cabeça, de que o universo é assim. Hoje, infelizmente, talvez você está resumindo. Eu acredito que, não vou nem falar talvez, eu acredito que é o que está acontecendo, Edilane. Você, infelizmente, por causa dessas situações de rejeição, você está acreditando que o mundo é assim. E esse é o nosso erro. É um erro grave, acreditar que o mundo é assim. Agora, claro, a gente não vai ser, a gente não vai ser também alienado de achar que tem
Gente que não quer nesse mundo, que não quer rejeitar a gente. Tem gente que quer rejeitar a gente. Só que isso fala dela, Edilane, é isso que eu tô te falando. Cuida primeiro de você, do seu crítico interno. Se cuidar do seu crítico interno, muita coisa vai se resolver. E tem muita gente. Para cada pessoa que te rejeita, tem um mundo, um universo de pessoas que querem estar com você. Mas você precisa ser a primeira a acreditar nisso. E aí é só lembrar, você disse aqui amém, ó, eu acredito que você acredita em Jesus, né? Jesus foi rejeitado, olha só. Ele não era espetacular? Ele não era bondoso, amável? Ele não perdoava 70 vezes? Mas foi rejeitado. Então vai uma regra aqui para você. Use a regra dos 10%. Eu sempre ensino isso para os meus alunos de oratória. O que é a regra dos 10%, professor? 10%. Nossa, estou me sentindo tão bem com suas palavras, faz live todo dia. Valéria, eu estou me esforçando para fazer a live todo dia, tá? Nem sempre eu consigo porque eu tenho atendimento com aluno, eu tenho mentorias, eu tenho curso de oratória. Aí nem sempre eu consigo estar aqui todos os dias. Para você ter uma ideia, meu horário aqui era 7h30 em diante, 7h30 da noite em diante. Só que hoje eu não vou conseguir estar aqui 7h30, aí eu comecei bem mais cedo hoje. Então, no momento, eu não estou nem com um horário fixo assim, tá, galera? Mas eu vou procurar ter um horário fixo aqui. Então, Edilane, até ele, que era considerado perfeito, filho de Deus, o cara que fez milagres, foi rejeitado. Mas ele não transformou essa rejeição que ele teve de algumas pessoas, ele não transformou isso na rejeição do mundo. Ele sabia que boa parte do mundo não iria rejeitá-lo. É por isso que eu falo sobre a regra dos 10%. O que é a regra dos 10%? Anota aí para você, Edilane, e para todo mundo que sofre com medo de rejeição. Regra dos 10% na oratória. O que significa isso? 10% do seu público tem direito de não ir com a sua cara. 10% do seu público tem o direito de não gostar de você. E tá tudo bem. Não tem um filho de Deus aqui, ó. Não tem uma criatura que tá aqui. Temos 50 pessoas aqui. Não tem um de vocês que goste de todo mundo. Eu duvido. Eu duvido que você goste de todo mundo. Eu não gosto de todo mundo. Eu falo bem na cara mesmo. Eu não gosto de todo mundo. Se eu não gosto de todo mundo, por que todo mundo tem que gostar de mim? Isso é injusto. Não tem como fazer esse acordo. Você não gosta de todo mundo, mas você quer que todo mundo goste de você? Não faz sentido. Então, muitas pessoas que hoje são líderes mundiais, são líderes religiosos, foram rejeitados por alguém. Todo mundo passou pela rejeição. A questão é, como eu transformei a rejeição, Edilane? Eu transformei a rejeição em algo que todo o planeta faz isso? Não é todo o planeta. Ou eu entendi que a rejeição tem a ver com o outro e não comigo. Tudo bem se ela não gostou do meu jeito, não gostou da minha personalidade, não gostou do meu jeito de ser, se ela não gostou do jeito que eu falo, não gostou como eu me visto, cara, vá pra lá. Vai ter gente que vai gostar de mim. Tem gente aqui que faz curso de oratória comigo porque gostou de mim, gostou do meu jeito de falar, do meu jeito de explicar. E tem gente que não faz curso de oratória comigo pelo mesmo motivo, porque não gostou do meu estilo, do meu jeito, da minha metodologia. Tá vendo só? Imagina só se uma pessoa chega e fala para mim: não, mãe, eu não vou fazer o curso de oratória com você porque eu não gosto muito do jeito que você fala. Ah, que mundo cruel, vou morrer, não vou mais fazer curso de oratória nem nada. Não, 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 não. Para cada pessoa que me rejeita, que não gosta do jeito que eu falo, que não gosta do jeito que eu ensino, vai ter uma, um monte de gente aqui que vai gostar do jeito que eu falo e do jeito que eu ensino. Assim como eu tenho muitos alunos, galera, de oratória, que eles já me deixaram claro: eu prefiro fazer com você porque eu não gosto do método de fulano. Eu prefiro fazer com você porque eu não gosto de ciclano. Você acha também que não tem gente que chega para um outro professor e fala assim: eu vim fazer curso de oratória com você porque eu não gostei do Rony? Vai ter, mas eu acredito no mundo abundante, viu, galera? Eu não tenho concorrência. Você pode até achar: ah, você tem sim. Não tenho. Se eu tivesse concorrência, e se eu olhasse para pessoas que têm mais seguidores que eu, que falam do mesmo assunto que eu não teria nenhum aluno. Mas não é a verdade. Eu tenho aluno no Brasil, eu tenho aluno em Portugal, eu tenho aluno na Holanda. Que mais qual é outro país que tem? Eu não sei se é Estados Unidos. Eu tenho aluno no Brasil e no mundo. Eu não tenho concorrência. Mas eu preciso entender que rejeição é normal. Rejeição faz parte do ser humano.
mas eu preciso entender que tipo de rejeição. Obrigado, Nívia. Que tipo de rejeição? E que tipo de rejeição também eu tolero? Porque tem rejeições toleradas, viu? Tem rejeição que a pessoa te rejeita feio ali, tá trabalhando com o seu emocional, brincando com o seu emocional e você aceita. Então olhem para isso. Deixa eu ver mais perguntas aqui, galera, que eu já tenho que ir. Infelizmente, eu tenho um monte de coisa aqui para responder, mas eu não vou conseguir responder todo mundo, não. Para a galera que travou aí, a galera que deixou de fazer faculdade por causa disso, voltem para a faculdade e façam com medo. E se você precisa vencer seus medos de falar em público, destravar a sua comunicação, vá agora no link da bio. Não brinca com o seu futuro, não brinca com essa habilidade, não. Não torna a comunicação opcional na sua vida, ela precisa ser obrigatória. Vai agora no link da bio, garanta sua vaga no meu desafio. Você tem acesso por 1 ano e você vai treinar a habilidade que vai te deixar capaz de falar bem em público, de desenvolver a sua oratória, desenvolver a sua fala. Sim, Grace, quem passou por muito bullying tem muito isso. Na questão de bullying, eu acredito que eu tive uma excelente criação, porque meu pai ele falava assim, isso daqui é minha criação, tá, galera? Eu não estou dizendo que é a certa, que é errada. Meu pai falava assim, ó, para cada pessoa que bullying agora é chamado de bullying, né? Mas na minha época nem tinha esse nome. Eu sou de 94. Meu pai falava assim, ó, se alguém te xingar, se alguém te criticar, devolve. Se alguém te chamar de qualquer coisa, brincar com a tua aparência, encontra um defeito no corpo da pessoa e devolve também. Então eu sempre me protegi. Acaba que eu tive um pai maravilhoso e eu sempre me protegi. Se a pessoa falasse alguma coisa para mim da minha aparência ou algo assim, aí eu devolvia para outra pessoa de um tal jeito que ela até chorava e ela nunca mais me bulinava. Então eu tive uma boa criação. Meu pai sempre falava: devolve, não fica calado não. Então eu nunca deixei a pessoa me zoar assim sem que ela levasse de volta. Só toma cuidado com algumas crianças, porque a educação também da minha época era outra, viu, galera? Na minha época, a escola não parecia uma cadeia, não, que só tinha marginal. Hoje tem que tomar até cuidado, é melhor ficar calado mesmo, a depender de que pessoa que está brincando. Serve para falar na igreja? Sim, Nadine. Principalmente vocês aqui, ó. Vocês, galera, que estão na igreja e estão perdendo a oportunidade de falar em público, vocês têm que entrar urgentemente no desafio. Para vocês terem uma ideia, tem os 4 pilares do desafio. E tem uma parte que se chama bônus. No bônus, vocês vão encontrar, Nadine, que é excelente para você também. Vocês vão encontrar lá uma masterclass que eu fiz com os alunos, que se chama Como Fazer Apresentações Impactantes. Na época, os alunos investiram R$ 147, mas ele está de graça como bônus para quem faz parte do desafio. Você não paga nada por essa masterclass. E ela já está lá. A masterclass se chama Como Fazer Apresentações Impactantes e vai te ajudar muito na igreja. Deixa eu ver o que mais. Obrigado, Valéria. A Valéria aqui falando sobre o curso, deve ser muito bom. O Zenit, entra no desafio. Você falou aqui, eu sou muito calado no trabalho. Estou sofrendo, todos me zoam. Entra no desafio. Tá na hora de você vencer esse jogo aqui, ó. Você mudar esse jogo, parar de ser calado, começar a falar e se posicionar. Eu ensino muito sobre isso na aula de comunicação convincente, que é o pilar sobre convicção. E você vai aprender a se expressar com confiança. Que mais? Que mais? Estou, amém. Você faz live todos os dias? Pois é, já respondi aqui. Maravilhoso livro, eu estou lendo. Que bom, Nívia. O livro chegou, fico feliz. O do Como Falar em Público e Encantar Pessoas, né? Fico feliz. Ele é incrível. É o livro que eu sempre indico para os meus alunos começarem a entender oratória, estudar comunicação e falar em público. Esse livro é maravilhoso. Eu leio e releio ele, viu? O meu livro, para você ter uma ideia, eu tenho ele ali. Ele está ali do outro lado. Ele já está todo rabiscado. Eu sempre leio, releio e releio. Ele é incrível. Turma, eu vou sair agora. Para você que não entrou ainda no desafio, clica no link da bio, entra no desafio e faz parte. E eu tô indo, viu? Beijão, até mais. Fui.